volta, último bloco do Antenados na Geral, perguntas e respostas. Dá tempo de você mandar sua pergunta ainda para a gente tentar tirar essa dúvida aqui. Deixa eu levantar uma pergunta que eu acho interessante, que eu li também durante essa semana, e ver o posicionamento dos pastores, como é que eles entendem isso. Estavam falando um pouco sobre ONGs ligadas a, não necessariamente diretamente ligadas à igreja, mas ONGs evangélicas ou cristãs que desenvolvem trabalhos cristãos no Brasil e no mundo. E aí fizeram um estudo sobre as pessoas que trabalham para essa ONG, né? Desempenhando, desenvolvendo trabalho, seja de campo, seja de escritório, por aí vai. E notaram que tinha um grande contingente, ou estavam começando a contratar para esse trabalho pessoas homossexuais, que tinham a opção de ser homossexual. Né? E muitos eram diretamente ligados a algumas igrejas, até ONGs que foram formadas a partir de um trabalho de uma igreja e começaram a ter essas pessoas trabalhando. Vocês entendem ter algum tipo de limitação, de barreira para esse tipo de coisa? Olha, não estou falando não diretamente na igreja, mas é um trabalho social desenvolvido por uma igreja. Às vezes você precisa formalizar, faz uma ONG e você ter homossexuais envolvidos nesse trabalho? Uma coisa é você receber pessoas que têm tendências, que estão lutando contra isso e pedindo ajuda. A outra coisa é você trabalhar diretamente com pessoas assumidas como comportamento, com uma vida, uma prática. Eu acho que a igreja ela precisa trilhar um caminho de santidade, né? Então, assim, eu particularmente não me envolveria, não contrataria, a menos assim, pastor, tenho uma dificuldade, quero ajuda, eu preciso mudar, eu não estou convicto disso. Agora, um homossexualismo convicto, com prática de vida, levando a bandeira da igreja, né? Porque, de alguma forma, se você está a serviço, mesmo que prestando serviço para uma ONG, mas que a igreja está envolvida, eu, particularmente, não me envolveria, eu não contrataria, eu não teria um vínculo com isso aí. Olha só, nessa linha de pensamento, eu queria só lembrar aqui o seguinte: nós, evangélicos, sempre fomos alvos de um determinado preconceito, alegando que evangélico é burro, é idiota, não conhece muita coisa, é gente de conhecimento medíocre. Isso foi uma coisa do passado. Então, hoje, nós temos desembargadores, nós temos juízes, nós temos excelentes apresentadores de TV, nós temos, assim, uma série de pessoas de alto nível no meio evangélico. Então, eu não consigo entender um pastor ou alguém de alguma igreja qualquer que consegue montar uma ONG e vem trazer alguém dessa categoria, colocar na ONG sob a suposta ideia de que é em nome da competência daquele rapaz. Não, dentro das nossas igrejas nós temos pessoas de alto nível, profissionais excelentes, que precisam ser valorizados. Então, para que eu vou trazer um gay e colocar ele aqui dentro? Aquele que está em Cristo é a palavra. Então, nova criatura as coisas velhas já passaram. Não trazemos gay para o nosso meio, não. Fere o nosso manual de regras de fé, que é a palavra de Deus. Agora, não é só o homossexual, não. Se eu descobrir um adúltero na minha equipe, eu ponho ele para fora. Se eu descobrir um ladrão, alguém que está corrupto, ele também é colocado para fora. Eu não contrataria, não só o púlpito, que a gente tem que ter muita responsabilidade, mas a equipe que trabalha com você. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade. Há situações que a gente não toma conhecimento. Pode ter alguém, de repente, trabalhando na ONG que tem tendências ou práticas homossexuais e ninguém sabe. Mas uma vez que é assumido, uma vez que vive uma prática de vida, também a questão do do adúltero, também aqueles que estão fora do nosso manual, aí não é querer qualificar pecado e tal, mas a questão está fora daquilo que reza o nosso manual de regra de fé, que é a palavra de Deus, e eu não posso compactuar com isso. André. Posso dar fazer um adendo antes do pastor Silas? Assim, eu particularmente tenho uma visão que eu entendo dessa forma. Uma ONG, uma organização não governamental, é uma entidade que ela presta serviço, não à igreja, é uma entidade que presta serviço à população, mesmo que ela seja gerenciada por algum grupo religioso. Por exemplo, eu já vi uma ONG prestando serviço dentro da favela e bem relacionada com uma igreja, uma ONG chamada Médicos Sem Fronteiras, que ela atua no mundo inteiro. E assim, é algo que você precisa ali de profissionais da medicina, que os irmãos sabem que é difícil conseguir, que você não tem como fazer essa triagem. Não tem como, porque é difícil conseguir médico. Então, assim,
ONG, para mim, ONG é ONG, altar é altar. Então, se você tem ali prestando um serviço para a população, eu entendo que aquilo ali não é um altar, e você é um serviço profissional. Aí, eu já entro numa outra questão, que é o seguinte, acontece muito na igreja, que assim, essa pessoa, ela tem um problema, não vou nem falar de homossexualismo, falar no problema. Essa pessoa, ela tem um problema, ela não pode vir, ela não pode participar, ela não pode trabalhar, ela não pode estar na ONG, ela não pode cantar, ela não pode fazer nada, mas da oferta pode. Então, se eu também recebo esse tipo de ajuda desse tipo de pessoas, isso me qualifica como hipócrita. Não estou dizendo isso dos senhores, não. Estou dizendo de uma forma geral, entendeu? A gente está falando de extremos então, também, né? Porque se a igreja, de uma certa forma, ela fecha a porta para certo tipo de participação, ela não pode receber nenhum tipo de ajuda desse segmento. É isso aí que eu entendo assim, André. Jesus, ele foi o maior quebrador de paradigma. É um paradigma isso aí. Eu entendo concordo com o que os pastores falaram. Se a ONG está vinculada à igreja e o trabalho vai ser feito dentro da área física da igreja, a gente tem que se resguardar. Aí é uma área externa. Se eu sou dono de uma empresa, e eu já trabalhei com homossexual, na minha equipe de vendas já teve homossexual, os melhores promotores que eu tive, é outra história. Mas, assim, a ONG, ela é um braço da igreja, é um braço social da igreja, está atrelada à igreja, e quando o aspecto, digamos que é um dia de recreação, aí você vai pegar um recreador homossexual para lidar com as crianças, que vai trabalhar diretamente com as crianças. Eu entendo que a gente tem que separar um pouquinho, mas eu entendo que se o cara vai trabalhar na ONG, ele é digamos, a ONG precisa de um operador, alguém que faça manutenção no computador da ONG, nas máquinas da ONG, que não vai ser dentro do aspecto físico da igreja, não vejo problema nenhum. A gente tem que deixar bem claro que nós, pastores, não somos contra os homossexuais. Nós amamos os homossexuais. Eu sou a favor dos direitos civis dos homossexuais. Eu sou a favor daquilo que eles construíram. Até que eles se casem. Sim, dentro da sociedade que eles têm direito, da herança, daquilo que ele construiu com o companheiro dele. A questão nós não podemos aceitar uma prática que é contraditória à palavra de Deus como uma normalidade, porque não é. Mas eu entendo que eles têm o direito deles na sociedade, como nós também temos. Como o pastor falou, nós fomos discriminados por muitos anos. Fomos discriminados como pessoas alienadas. Ainda somos até hoje, ainda somos. Entende uma coisa, pastor? Eu corto cabelo, às vezes, como homossexual, não tem problema com isso. Entendeu? Se eu tiver que ir um médico, ele for homossexual, não vou deixar de me tratar ou achar que ele é menos ou mais capacitado pela questão da opção sexual dele. A gente está falando de uma questão espiritual porque as igrejas estão montando ONGs. Eu, particularmente, não gosto muito. Mas as igrejas estão montando ONGs. ONGs por quê? Porque a igreja ela deixa de receber muita doação, porque quem doa não pode abater o imposto de renda quando se refere a uma igreja. Mas quando se refere a uma ONG, sim. Então, muitas igrejas estão abrindo ONGs para receber doações de grandes empresas, de multinacionais, para investir na comunidade e tal. Eu entendo tudo isso. Mas quando essa ONG pertence à igreja, a igreja está levando a bandeira dela através da ONG. Outra coisa por exemplo, Médicos Sem Fronteira, que é uma ONG secular, é um trabalho que foi desenvolvido que você pode somar, como eu somaria com católico, como eu somaria para fazer uma ação social com macumbeiros, eu não teria problema com isso. Quando a gente fala de um trabalho desenvolvido pela igreja, que essa ONG vai estar levando de alguma forma a bandeira, ou você atraindo para dentro do ambiente da igreja, num evento social, onde vai ter recreador, vai ter palestrante, vai ter... Então, realmente, eu tenho as minhas reservas. Agora, volto a dizer, não tem problema nenhum. Eu acho que são pessoas como qualquer outra pessoa, né? Mas também, se eu sei que eu tenho um adúltero, como eu conheço uma situação de um sujeito está numa igreja, tem 2 CPFs, um para ele poder... ter as transações ilícitas dele, o pastor sabe e não fala nada. E esse cara está na liderança. E o pastor sabe disso. Estelionato. Né? É estelionato. Então, esse tipo de coisa, eu não permitiria, inclusive na minha igreja, mesmo na liderança, quando eu sei que tem alguma coisa errada, eu afasto a pessoa. Então, se fosse uma situação volto a dizer, na minha igreja, se entra homossexual, é muito bem recebido, bandido, alguém que está com adultério, alguém que está vivendo um momento ruim, que quer se suicidar, todo mundo é muito bem recebido e vai ser tratado à medida das suas necessidades. Agora, se a pessoa é convicto, não, eu sou adúltero e quero continuar adúltero, tá bom, querido, o banco está aí, pode ficar.
mas você não vai passar daí, a menos que você queira uma transformação. Eu não posso pegar um cara porque ele dá dízimo, porque ele dá oferta, e volto a dizer, eu sempre falo isso, a igreja não precisa do dízimo de ninguém, Jesus não precisa, é um princípio bíblico meu de entregar ao Senhor parte do que Ele me dá. Eu não vivo de oferta de ninguém. A pessoa, ela está dando para Deus, não é para a igreja. Com certeza. Ela está dando para o Senhor, ela está entregando porque há um princípio sobre isso. Agora, eu não posso, porque uma pessoa dá o dízimo dele, eu vou tratar ele diferente. Então, não, mas, poxa, eu estou aceitando a oferta dele, então, isso aí não, meu irmão. O tratamento é igual para todo mundo. Na verdade, é um privilégio para ele Sim, dizimar se ele vai ofertar de ou não, isso é um problema dele com Deus, não é comigo, não. Agora, eu queria lembrar aqui o seguinte, a gente tem que ter cuidado com os nossos extremos. A gente vem, mas se for gay não pode participar da nossa ONG. Eu até entendo, eu também entendo dessa forma. Agora, a gente tem que ter cuidado com os extremos. Vem aí a campanha política. Aí o camarada vem lá, né, chega na tua igreja, né, pastor? Aí chega lá na sua igreja e fala assim, olha só, vou dar uma oferta de R$500. Ou sei lá, vou dar 2.000 tijolos. Aí, na minha eu não aceito. Tem de pastor que coloca o camarada no púlpito, o camarada... Ninguém quer saber a orientação sexual desse candidato, ninguém quer saber se ele é espírita. Eu quero, irmão. Ninguém quer saber, porque a maioria está trocando a sua dignidade, está trocando tudo por voto. Né? E aí o camarada coloca, eu conheço um pastor, e aí, fique tranquilo que eu não vou citar nome aqui. Queremos nome. Mas é ridículo. O camarada chegou para ele e falou assim, pastor, eu sou corrupto mesmo. Mas Cabra fica bom, tranquilo, Cabra bom. porque o dízimo, eu sou fiel a Deus. Tudo que vier na minha mão, eu dou o dízimo. Rapaz, o camarada dá um dízimo, ele sozinho, de quase R$5.000 por mês. E ele falou, pastor, além de corrupto, eu sou adúltero, tenho 4 amantes. E o pastor aceita o dinheiro. Pelo menos é Aí sincero, né? Eu perguntei, pastor, por que tu aceita? Não, pastor, eu oro para que Deus transforme esse dinheiro e santifique. André, está terminando já o eu neguei um cheque de R$5.000 de um advogado, porque era advogado de contraventor. Falei, meu irmão, não quero. Melhor assim. É melhor posicionar. Pastores, respondemos sobre tudo. Tinha tanta coisa para falar ainda, mas não dá tempo. Quem sabe para o próximo programa. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, André. Um abraço. Obrigado pela sua audiência. Até o próximo programa. Tchau, tchau. My life be like, ooh, yeah, ooh. My life be like,